faltando um pouco menos de 2 meses para definir as eleições no Flamengo, e então sabermos quem será o novo presidente rubro-negro para o próximo triênio, num contexto em que as eleições aparentemente estão bipolarizadas entre o candidato da situação, o Dunsch, e o candidato mais forte da oposição, o BAP, nesse contexto, uma figura do campo e bola e não da política pode ser justamente o fiel da balança, a peça preponderante na definição dessas eleições. E sim, eu estou me referindo ao Felipe Luiz. O que vai acontecer daqui por diante no campo e bola pode ser justamente o detalhe que falta para definir essa eleição, que, segundo quem acompanha o Flamengo, promete ser uma das mais disputadas da história do rubro-negro. E o Felipe Luiz deve ser a peça-chave. Antes de seguir com esse vídeo, venho pedir sua ajuda para que se inscreva no canal. É muito importante para o crescimento do canal. Deixe o like, porque aí com o like o YouTube entende que esse vídeo é relevante e distribui para um número maior de pessoas. Comente aqui se você concorda, se você não concorda, se você gostou ou não do conteúdo. O importante é interagir. E claro, compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Voltando ao vídeo, Felipe Luiz pode ser sim a peça que vai definir a eleição. E eu explico por quê. Bom, eu me lembro que no jogo contra o Atlético Paranaense já havia essa discussão sobre a demissão do Tite e o Felipe Luiz ser o substituto lógico ali nesse momento de crise, né? Seria um interino que levaria o clube até o final do ano. E o Tite, mesmo vencendo o Atlético Paranaense, não resistiu, mediante uma pressão política dos apoiadores do Landim muito forte e também da oposição se aproveitando do mau desempenho em campo para capitalizar, a seu favor. Então o Tite foi demitido. E logo em seguida o Felipe Luiz foi anunciado, veja bem, como interino, não como técnico. E horas depois, o Flamengo marcou uma coletiva para apresentar o Felipe Luiz. Mas, eu nunca tinha visto uma coletiva de interino, mas foi justamente isso. Desculpem, para corrigir a nota que Felipe Luiz seria o interino para anunciá-lo como técnico. E o Marcos Braz, presente na entrevista, disse que havia sido um erro esse anúncio como interino. Será? Vamos aos fatos. Uma vez que o Felipe Luiz foi anunciado como interino, houve uma receptividade muito forte, positiva da torcida do Flamengo, principalmente nas redes sociais. E político, se existe uma coisa que político sabe fazer, é oportunizar. Tomar oportunidade daquilo que pode lhe ser favorável. Então, logo a diretoria viu que tinha uma oportunidade de transformar aquele interino numa aposta dela, dizer, eu estou apostando nisso, eu estou em harmonia, em pensamento equivalente à torcida. E o que a diretoria fez? Reverteu o discurso, o anúncio de interino para treinador. E, ao invés de ser até dezembro de 2024, colocou até dezembro de 2025 para ficar claro que havia sido a aposta da diretoria. Tanto que, na coletiva de apresentação do Felipe Luiz, o Dunsch, que é vice-jurídico, o que teria a ver lá na entrevista de apresentação do Felipe Luiz, já que ele é do departamento jurídico e não do departamento de futebol? Diogo, mas ele era candidato do Landim, candidato da situação. Mas naquele momento nem havia ainda sido anunciado a sua candidatura. A sua candidatura teve aqui, o lançamento da sua candidatura foi agora, dias atrás. Naquele momento ainda nem havia sido lançada a sua candidatura. Mas aquilo foi a oportunidade de capitalizar a questão do Felipe Luiz e contar uma narrativa que é uma aposta da diretoria.
Obviamente que do outro lado ficou numa situação desconfortável. E o BAP, nas suas entrevistas, ao dizer que não concordava que o contrato fosse até dezembro de 2025, porque isso não daria liberdade para o próximo presidente escolher seu técnico, o que ele não está errado, tá bom? A diretoria atual usou aquela explicação, que não está errada. Não tem nada a ver se ele gosta ou não do Felipe Luiz, ele falou uma verdade, que o contrato deveria ter sido feito até dezembro. Mas a diretoria atual usou aquilo ali para dizer o BAP, se vencer, não vai ficar com o Felipe Luiz. Isso acabou pegando, porque as pessoas elas vão muito pelo que elas escutam, não analisam e não vão direto à fonte. O BAP não disse isso. O ponto é que se criou uma narrativa, que um lado, talvez o Felipe Luiz não fique se ganhar, e do outro lado é quem está investindo no Felipe Luiz. Isso são fatos? Isso é verdade? Não. Mas numa disputa de eleição, e eu não estou tirando aqui defendendo uma ou outra campanha, tá? Eu não vou me meter nisso. Mas eu quero dizer que numa disputa política é que nem na guerra, né? Parece que vale tudo. Então eu não estou dizendo que o BAP vai desligar o Felipe Luiz e nem que a diretoria do Flamengo fez uma aposta consciente no Felipe Luiz. A diretoria do Flamengo fez uma aposta aleatória. E o BAP só falou uma obviedade, que não seria o correto você contratar um técnico já invadindo a gestão de um próximo presidente. Está correto. Mas, como falei, na política se usa de tudo. Então se criou essa narrativa. E agora, o que acontece? Se o Felipe Luiz, se o Flamengo, a partir de agora, por exemplo, ganhar a Copa do Brasil e desempenhar muito bem no Campeonato Brasileiro, da maneira que a torcida do Flamengo gosta, propositivo, sempre no ataque, amassando os adversários, ainda que não ganhe o Campeonato Brasileiro, já que chegou muito já com uma situação muito complicada com o Felipe Luiz, ainda que não ganhe, mas fazendo uma campanha digna e ganhando a Copa do Brasil, o Felipe Luiz fica grandão e, obviamente, quem conta a narrativa que está lhe apoiando fica tão grande quanto, e algumas pessoas desinformadas podem acreditar nisso e ir junto com essa narrativa. Ao mesmo tempo que, se o Flamengo não desempenhar bem e começar a tropeçar e não ganhar título algum, vai colar a narrativa de que mais um erro da diretoria e também que é mais um ano sem ganhar título mesmo com o orçamento do continente. Isso não é mentira. Mas vai dizer mais uma vez que a diretoria não consegue acertar no futebol e certamente isso vai colar e vai decidir a eleição para o lado da oposição. Essa é a verdade dos fatos agora. Óbvio, eu como torcedor, eu torço para que isso não interfira no ambiente do time. E eu acredito que não vai interferir. O Felipe Luiz ele é um cara que já conhece o Flamengo, sabe como funciona a política do Flamengo, já tratou com todas essas pessoas que estão disputando aí esse pleito. E eu acredito que ele vai conseguir, de forma inteligente, blindar o elenco de toda essa situação. Eu acredito que isso vai ser alcançado. Agora, eu espero também que esse ambiente político ele não se intensifique e que os candidatos coloquem, que eu acho difícil às vezes, mas coloquem um Flamengo em primeiro lugar. E que o Flamengo possa ter um ambiente propício para desempenhar o seu melhor nesse restante de temporada. Eu particularmente acho Felipe Luiz uma ótima escolha, realmente tem um DNA rubro-negro. O Flamengo tem uma relação muito positiva com ex-jogadores que se tornam técnicos. A gente tem exemplos nesse sentido. E além disso, eu acho ele um cara extremamente inteligente. Inteligente o suficiente, como eu disse, para blindar o grupo, para que o Flamengo possa, de fato, performar no seu melhor e trazer as conquistas que ainda dá, inclusive do Campeonato Brasileiro. E do que vai acontecer com a política, aí cabe aos políticos. A minha expectativa é que o Flamengo seja campeão e desempenhe o seu melhor no Brasileiro, quem sabe sendo campeão do Brasileiro e da Copa do Brasil. Mas eu quero saber a sua opinião a respeito, então deixa aqui seus comentários, é muito importante.
Se inscreva no canal, como eu já pedi anteriormente, deixa aquele like, esse sim muito importante, e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um abraço e até a próxima.